Beleza. Gravando. Vamos lá, então. João pagou uma conta de luz atrasada com 15% de acréscimo de juros. Supondo que o valor pago por João, com juros embutidos, foi de R$ 409,63. Nesse caso, o valor da conta sem a cobrança de juros corresponde a... Então, aqui, como é que ele tem que pensar aqui? Ele diz que o João pagou uma conta de luz atrasada. Ele não sabe qual é o valor da conta. Ele sabe que teve um acréscimo de 15%. Então, ele pagou com mais 15%. Ok? Aí, supondo que o valor que o João pagou foi R$ 409,63, eu preciso mostrar que esse valor que está aqui, ele é o valor principal da conta normal mais 15%. Certo? Ok? Então, esse valor aqui é o valor da conta normal mais 15%. Então, isso aqui, ele equivale a 115%. Por quê? Porque é os 100% da conta normal mais 15%. Ok? Certo? Certo. Bom, o que ele pergunta aqui? Ele quer saber qual seria o valor da cobrança sem os juros. Sem os juros. Então, seria o valor de 100%. Que seria X. Tranquilo? Certo? Então, para eu fazer esse cálculo aqui, eu teria que fazer a multiplicação cruzada. Então, eu teria 115x igual a R$ 409,63 multiplicado por 100. Certo? Ok? Então, teria 115x igual... Como é que eu faço a multiplicar aqui 409 vezes 63? Faço o quê? Vai passar a vírgula para esquerda. Para a Não, esquerda minto, ou para a direita? para a direita, para a direita, para a direita. Aí vai ficar 40.963. Vai ficar assim? A vírgula vai estar aqui, certo? Eu venho com a vírgula para a direita, duas casinhas, uma, duas, então a vírgula está aqui. Eu não vou precisar colocar porque depois não tem nada, então eu posso simplesmente deixar sem a vírgula. E aí eu faço o que agora? Eu vou pegar o x, vou tirar o 115 desse lado de cá e vou jogar para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, se eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo. Então eu vou fazer dividido por 115. X vai ser igual a... Alguém fez essa conta aí? Alguém já fez a conta? Eu vou fazer 409,63 divididos por 115. Como é que eu faço essa conta? 115, eu tenho que contar aqui, ver um número maior ou igual a 115. Então, 4, 0 é menor, 409 é maior, então eu vou separar aqui. Certo? Qual é o número multiplicado por 115? Dá um valor menor ou igual a 409? 3. 3. Então, 3 vai dar 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E 3 vezes 1, 3. Então, deu 345. O que eu faço agora? Subtrai 9 menos 5, 4. 10, 0 não posso tirar 4, então vou pedir emprestado aqui do 4, aqui vai ficar 3. E esse 1 vem para cá. Então, vou ter agora 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 3, 0. Então, 164, ele é menor que 115. O que eu faço? Vou baixar aqui agora esse 6. Qual é o número que eu vou colocar aqui agora? Acho que vai dar por...
Peraí. Vamos que esse ano. Dá por 6? Acho que dá por 6, professor. Ó, É, 6 vezes porque é 5, 100, né? 30. Pelo menos 6 vezes 6. Pelo menos. Ó, aí como é que ele pode ver se dá por 6? Ó? 6 vezes 5, 30. Bom, 3. 6 vezes 6, 3. 6 vezes 6, 6. Com 3, 9. Ó. Já é maior que 4. Então, por 6 não dá. Não. Certo? 5. Pensar no 5. Ó. 5 vezes 5, 25. Opa, dá. 5. Bom, 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Não dá. Também não. Caramba. Vamos com 4. 4 vezes 5, 20. Deu. Vamos 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Vai E dar. aí? Dá pro quarto, né? 4. Vamos lá. 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6. 4 não dá para tirar 6. Tira aqui emprestado, vai ficar 5. 14. 14 menos 6, 8. 5 menos 4, 1. Isso? Tá certo isso, gente? Tá certo Ok. isso? Ok. Tá errado. Tá errado? Tá. Não, tá Professor, errado. por 5 não daria, não, professor, porque olha Por só, 5 5. vezes 5 É. vai dar 25, sobe. Aí 5 vezes 1 dá 7, vai dar 5 mais 2 vai dar 7. Aí 5 vezes 1 dá 5, 575. 5 dá. Minha conta está errada. Não, tá certo. Vamos lá, 5. 5 vezes 5, 25. Com 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 1, 5. Vai dar 1. 14 menos 7, 7. 5 menos 5, 0. 71. Baixo 3. E agora? E agora? E agora você multiplicar por professora. 6, porque vai dar 690. Então, 6 vezes 5, 30. Com 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 6 vezes 1, 6. 690. 3. 11 menos 9, 2. 6 menos 6, 0. 23. O que eu faço agora? A vírgula, Coloco uma vírgula aqui e o 0. Só que não é múltiplo ainda, coloco, porque coloco um 0 aqui isso. e uma vírgula aqui. Certo? Uhum. E agora está quanto? Por 2. Certinho. 2. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 1, 2. 230. Então, 356 e 20 é a Entendi. resposta. Letra B. Certo? Uhum. Alguma dúvida? Certo, professor. Oi. Certo. Podemos seguir? Sim. Por mim, pode. B.
Vamos lá. No mês que antecede o verão, é realizada a limpeza da piscina do condomínio de Paula. Sabe-se que a piscina tem um formato de um paralelepípedo retangular com dimensões internas de 25 metros de comprimento por 12 metros de largura por 1,20 de profundidade. E que, após a limpeza, o nível da água ficou 20% mais baixo que a capacidade máxima dessa piscina, quando está completamente cheia. Considerando que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, a quantidade de água em litros que a piscina ficou após a limpeza foi de... Então, vamos lá. Essa piscina tem um formato retangular. Retangular. E ele diz que o comprimento é igual a 25. A largura é igual a 12. E a profundidade é igual a 1,2, 1,20. Então, aqui eu posso calcular o quê? Posso calcular o meu volume. Então, o volume ele vai ser igual a 25 multiplicado por 12 multiplicado por 1,2. Então, o volume vai ser igual a quanto? Alguém fez a conta aí? Achamos a conta? Já achamos? Professor, eu acho que é o valor que eu encontrei aqui, e 360. 360. Isso aí. Então, aqui eu peguei os 300 que eu achei aqui, né? Trezentos e sessenta. 360 é 360 metros cúbicos. Aí te dá uma informação aqui interessante. Considerando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então isso aqui tem que guardar, que é importante, vai transformar esse 360 em litros. Ele quer saber em litros. Né? Em litros. Só que ele diz o seguinte, que após a limpeza, a quantidade ficou 20% menor do que a quantidade máxima. Então, tem que calcular 20% a menos aqui. Então, tem que tirar menos 20%. Certo? Ok? Então, tem que encontrar o quê? Quanto que é 20% de 360? Como é que vai fazer esse cálculo aí? Vai fazer esse cálculo? 288. Quanto? 288. 288. A gente pode achar esse valor de algumas maneiras diferentes. Certo? Primeiro, você fazendo a regra de 3, você pode achar esse valor. Ou você sempre lembrando, 10% de 360 é igual a 36. 20% vai ser igual a 72. 72. Então, eu vou tirar 360 menos 72. Vou achar 288. Essa é a maneira mais fácil de fazer, mais rápida. Bom, eu achei aqui 288 metros cúbicos.
Só que ele fala o quê? Que o metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 1.000. Então, 288 multiplicados por 1.000. Vai ser igual a 288 mil. A resposta é a letra B de bola. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Posso seguir? Uma outra forma que você pode encontrar aqui também, ó, a porcentagem, é multiplicar 360 vezes 0,2. 0,2 é os 20%. Vai achar aqui 72. É só subtrair. Tá? Analise as sentenças abaixo. Lucas é médico ou João é engenheiro. João é alto e Paulo é professor. Antônio é gaúcho ou Carlos é mecânico. De acordo com as proposições acima, assinale a alternativa que representa corretamente uma proposição composta. Ele fala aqui, ó, proposição composta. Como é que eu posso afirmar que existe uma proposição composta? Uma proposição composta é quando eu tenho no mínimo duas proposições, uma proposição e outra proposição. E entre elas, eu vou ter um conectivo lógico, que pode ser um e, pode ser um ou. Certo? Ok? Então, as proposições, eu posso dizer, ó, P1 e P2. E tenho entre elas o conectivo e ou o conectivo ou, eu posso afirmar que eu tenho uma proposição composta. Então, vamos agora analisar as nossas proposições. Na 1, Lucas é médico ou João é engenheiro. Então, isso aqui é uma proposição composta. João é alto e Paulo é professor. Também é uma proposição composta. Antônio é gaúcho ou Carlos é mecânico. Proposição composta. Então, as três são proposição compostas. Certo? A letra E é a resposta. Uma coisa que a gente pode falar, até a título de informação, vou pegar, por exemplo, a terceira aqui. Antônio é gaúcho. Antônio é gaúcho. Ou Carlos é mecânico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas proposições afirmativas. Mas se aparecesse assim, ó, Antônio não é gaúcho. E ou Carlos é mecânico. Deixa de ser proposição composta? Não. Mesma Não, coisa, por só quê? muda a posição. Só muda, na verdade, aqui passou a ser uma negação, Sim. mas é uma assertiva, ou seja, eu estou afirmando que Antônio não é gaúcho, é uma assertiva, é uma proposição. Independente de haver uma negação ou não, não muda o fato dela ser composta, porque eu tenho duas proposições, sendo que uma é negativa e a outra é afirmativa. Certo? Ok? Então, se vocês, por um acaso, numa prova, encontrar uma proposição negativa e outra afirmativa, não muda o fato de elas serem compostas. O que define se é composta ou não é o conectivo, ou são os conectivos. Tá bom? Alguma dúvida?
Vamos lá para essa questão aí. Essa questão é uma questão que precisa de bastante atenção. Foi realizada uma pesquisa com 500 candidatos que participaram da prova de um concurso público para a vaga de fiscal tributário em um determinado município. Nessa pesquisa, constatou-se que 40% dos candidatos frequentaram aulas de preparação para a prova de língua portuguesa. 35% dos candidatos frequentaram aulas de preparação para a prova de conhecimentos gerais. 55 candidatos frequentaram ambas as aulas. Os demais candidatos não realizaram nenhum tipo de curso preparatório para o concurso. Com base nessas informações, o número de candidatos que não frequentaram o curso de preparação corresponde a... Então, ele quer a quantidade, ele quer o número. E aí, a proposta da questão é de forma: total de alunos que eu tenho, são 500. E aí, ele divide em duas partes de curso, onde 40% frequentaram língua portuguesa e 35% frequentaram conhecimentos gerais. E 55 candidatos não frequentaram as duas aulas. Então, você tem mais duas informações diferentes, que é duas em forma de porcentagem e uma última em forma de números. E aí eu preciso alinhar esses processos, organizar para que eu possa fazer a minha conta, o meu cálculo, sem que haja erro. Bom, então, eu já, logo de cara, eu penso em trabalhar com conjuntos. Então, eu vou ter aqui um conjunto de pessoas cursaram língua portuguesa. Um outro conjunto de pessoas cursaram conhecimentos gerais. Só que eu tenho, entre as duas, eu tenho um grupo de pessoas que participaram das duas. Então, ou seja, o conjunto do LP com o conjunto de conhecimentos gerais, eles vão ter uma interseção aqui. Vai haver uma interseção entre os dois conjuntos. Então, aqui é o meu conjunto de conhecimentos gerais. Aqui no meio, eu vou ter a quantidade de 55 alunos. Então, desse lado de cá, que é a língua portuguesa, eu vou ter 40%. Em conhecimentos gerais, eu vou ter 35%. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que descobrir quantos alunos equivalem a 40% e quantos alunos equivalem a 35%. Certo? Então, seguindo aquela mesma lógica da questão anterior, eu posso pensar sempre assim, ó, 10% de 500 é igual a 50. Certo? Ok? Então, basta fazer o que aqui agora? Para achar 40, eu vou multiplicar por 4. Então, vou achar 200 alunos. Então, aqui eu tenho 200 alunos. Para eu encontrar 35%, eu vou multiplicar por 3,5. Certo? Então, 0,25. Desculpa interromper, mas essa porcentagem é feita em cima de 445 e não de 500. Entendi, Porque desculpa. 50... Oi? Pode continuar falando. Olha só, porque 55, né, candidatos frequentaram as duas aulas, tanto português quanto de conhecimentos gerais, né? Então, o que restou, né, que aí vai estar dividido, vai ser 445 alunos que podem estar só assistindo ou a aula de língua portuguesa
ou somente aula de conhecimentos gerais. Aí esse percentual não é feito em cima de 445? Não. Não, pelo seguinte, porque assim, quando ele fala 40% dos alunos candidatos aqui, ele está trabalhando em cima dos 500, não em cima da diferença. Pode até ser que, do jeito que você está pensando, dê certo. Ele vai até tentar fazer isso. Porque aí a gente vai inverter o processo. Primeiro eu vou ter que subtrair esse valor aqui para encontrar a porcentagem. Pode até ser que dê certo, mas a gente pode tentar. Vou fazer desse jeito aqui e depois a gente tenta do teu jeito. Pode ser? Pode sim, professor. Beleza, então. Então aqui, ó, vai dar... Continuando aqui, ó. Eu achei 250, vai dar 0,15. Então, aqui eu tenho 175 alunos, certo? A questão é que esse número que eu estou vendo aqui, 175 alunos, ele só tem esse número porque ele está sendo somado com 55 aqui. Então, na verdade, nessa parte aqui, que eu vou marcar aqui assim, ó, vou pintar aqui agora, não deve ter 175. Vai ter 175 menos 55. Aqui dentro, 120. 120. Beleza, obrigado aí pela rapidez. Então, aqui, na verdade, eu não vou ter 175, eu vou ter 120. Porque somando 120 mais 55, 175. Certo? Da mesma forma, desse lado de cá. Então, eu vou ter aqui dentro, nessa parte que não está marcando com azul, vou ter quantos? 200 menos 55. Vai dar quanto? 145. 145. 145. Bom, então a gente já chegou aqui a um valor fechado. O que ele pergunta? Ele pergunta quantos não frequentaram. Então, o que tem que fazer? Pegar 145 mais 55 mais 120. 10, vai 1. 10, 12, vai 1. 320. Tiro esse 320 dos 500. R$ 180. 180. Então, a resposta é 180. Guardamos a resposta? Beleza. Então, vou refazer e vamos tentar fazer do jeito que sugeriu a nossa colega aí. Professor, só uma dúvida, por favor. O senhor somou, a questão foi, com base nessas informações, o número de candidatos que não frequentavam cursos de preparação. Uhum. O senhor somou todos eles, né? Porque o senhor diminuiu, aí somou 145, 55, 120, aí tem 160. Tem esses 320, é o número total de candidatos que fazem as duas tanto língua portuguesa Isso. quanto conhecimento geral e os dois. Aí diminuiu esses 500 menos 320 para poder fazer. Quais candidatos não frequentam o curso de preparação? Então o valor vai estar 170, vai dar 180, é isso mesmo? Isso aí. Obrigada, professor. Só para esclarecer, na verdade, tem o 320 não são os alunos que fazem as duas. 320 é a soma total de alunos que fazem qualquer curso. Isso, não, é porque eu acabei lendo tudo, desculpa, porque, tipo assim, o senhor somou o que faz tudo, né? Tanto aquele que faz somente língua portuguesa ou outro, e aquele que estão fazendo os dois. Isso aí. Obrigada. Vamos aqui agora seguir aquela orientação, sugestão do nosso colega.
Bom, então, a princípio, eu teria que pegar os 500 e subtrair de 55, certo? Então, eu teria aqui 5, 9, 4 e 4. Então, tem um total agora de 445. E aí ele pede para calcular 40% em cima de 445. Então, 445 equivale a 100% agora, e eu quero tirar 40%. Certo? Como é que fica isso aí agora? 100x igual a 445 vezes 40. Quanto que dá isso aí? Vai dar 100. Eu achei 178. A outra conta que ainda estou fazendo agora, de 35. 1.170. Na verdade, dá 17.800. Aí, quando dividir por 100, 178, certo? Então, Uhum. aqui, nós vamos ter... Vou pagar aqui a quantidade que estava antes. Então, aqui vai morrer para... Aqui, 855. E aqui passou a ser 178. Certo? Vamos fazer outro cálculo agora. Que é 35% de 445. Já fez a conta aí? Ainda não, professor, estou terminando. Beleza. Então, 100x vai ser igual a 445 vezes 35. Já encontra um erro grande aí. 100x igual a 15.575. Já de cara, já vai aparecer um erro grave. É porque deu o número quebrado, né? E tinha que dar Isso. o número inteiro, não é isso? Você não pode ter 75 partes de uma pessoa. Aqui vai ficar igual a 155,75. Então, aqui já quebrou toda essa possibilidade. Certo? Tá ok, obrigada, professor. Valeu. Só para antes de fechar aqui, só lembrando, toda vez que você encontrar um exercício com essa estrutura, a porcentagem está sempre em consideração ao total de pessoas do universo. É como se você estivesse pensando numa amostra. Então, a amostra te mostra o universo e você, daquele universo, você vai tirar. Então, você tem que trabalhar sempre pensando no universo. Nunca tirando uma parte do universo. Sempre o universo está completo. Então, quando ele fala que 10% do total de alunos é do total do universo. Ok? Então, quando ele fala aqui, 40% dos candidatos. Que candidatos? Dos 500. Certo? Então, ele colocaria assim, 40% dos candidatos que só frequentaram a língua portuguesa, desconsiderando aqueles que também frequentaram conhecimentos gerais, aí você poderia pensar assim, mas nesse caso não. Tá bom? Vamos nessa. Tá ótimo, professor. Obrigada pela explicação. Valeu. Vamos lá. O gasto com energia elétrica de uma determinada família
faturado em quilowatt-hora, kWh, no período de outubro de 2021 a março de 2022, está descrito na tabela abaixo. Então, achando a tabela, os valores. Supondo que a média aritmética simples do valor pago nos meses de outubro de 2021 a março de 2022, nos 6 meses expressos na tabela, é igual a R$ 575,80. Nessa situação, é correto afirmar que o valor de X, referente ao valor gasto no mês de janeiro, corresponde a... Então, qual é a informação que ele nos dá aqui interessante? Primeiro, ele fala em média aritmética simples. Então, isso aqui, quando aparece, vai ter que pensar sempre que, para eu encontrar a média aritmética simples, eu preciso somar todos os valores dados da lista, da tabela, e dividir pela quantidade que eu somei. Então, aqui no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer uma soma e vou dividir por 6, que é a quantidade de números. Certo? Ok? Então, isso é a média aritmética. Só que o valor não aparece aqui. Certo? Não aparece aqui. Então, eu preciso encontrar um caminho para encontrar o valor de X. Porque ele quer saber qual é o valor de X do meu cálculo. Então, o que a gente faz aqui agora? Eu vou relacionar os valores que eu preciso para calcular a média aritmética simples. Então, eu vou ter 230 mais 230,90 mais 454,80 mais 449,50 mais X mais 603,70 mais 1.009,80. Tudo isso aqui divididos por 6. E que é igual a 575,80. O que tem que fazer agora aí? Vamos primeiro somar todos os valores aqui de cima. Alguém fez essa soma aí? Alguém fez essa soma? Oi, eu achei aqui 27. Não, peraí. É 2.748,70 mais X dividido por 6, que é igual à média. E agora, a gente faz o quê? Eu tenho dois caminhos. Eu tenho que eliminar esse denominador aqui. Eu posso multiplicar cruzado, fazer isso aqui, ou, usando a matemática normal, eu posso tirar o MC. Aqui tem um aqui, faço 6, e aí vai dar a mesma coisa. Eu vou multiplicar o 6 por esse cara e 1 por esse. Certo? Então, eu vou repetir aqui. E quando eu repito aqui, faça a multiplicação, por favor, de 575,80. Então, 2.748
3.070 mais x igual a quanto? R$3.454,80. É isso? E agora, o próximo passo nosso aqui é x. Vou pegar agora esse valor que está aqui, de 2.648,70, jogar para o outro lado, e aí tem uma soma, então ele vai subtraindo. Então, x vai ser igual a 3.454,80 menos 2.748,70. Alguém já falou que é a letra C? Tá certo? É a letra C mesmo? É? R$706,10. Resposta é a letra C. Alguma dúvida? Podemos seguir? Ok. Mais uma de lógica. Vamos lá. Tem uma lista aqui de símbolos. Os símbolos que representam cada conector. Então, tem o condicional, tem o bicondicional, tem o conector E, tem o conector OU, tem o conector OU exclusivo e tem a negação da oposição. O condicional é C. C, então. O bicondicional, C, somente C. Dá uma piscadinha aqui na luz. Tá tranquilo aí? Todo mundo? Todo mundo me ouve? Sim, Normal, professor. professor, aqui. Tá. Aqui, dá uma piscada aqui na luz. Aí pode cair da internet. Vamos lá. Então, tem aqui na minha tabelinha C, então, que é o meu condicional, o bicondicional C, somente C. O E, o OU, o OU exclusivo e a negação. Considerando as proposições P, João fala inglês. Então, João fala inglês e é uma proposição P. E que Carlos é gaúcho, a linguagem simbólica que representa corretamente a proposição se João fala inglês, então Carlos é gaúcho, Vou fácil agora, né? A letra C. Letra C. Porque aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar uma setinha para a direita. Então, se o João fala inglês, então Carlos é gaúcho. Ok? Tranquilo? Letra C é a resposta. Muito fácil essa. Se fosse cair na prova de matemática, todos passariam tranquilamente. Aliás, todos já estão passados em matemática. Um auxiliar administrativo realiza a conferência e o arquivamento de documentos recebidos de outros setores em uma determinada empresa.
O número de documentos recebidos diariamente corresponde ao valor da incógnita x da equação do primeiro grau. 3x menos 5 vezes 2, sobre 2, menos sobre 2 sobre 2 sobre 3, igual a 4x mais 1 sobre 6. Esse número é igual a... Então, aqui basta você calcular essa equação. Vamos lá. 3x menos 5 sobre 2, menos 2 terços, igual a 4x mais 1 sobre 6. Então, a gente vai fazer a MC aqui. É fácil de encontrar. O maior número é 6, e os dois valores são múltiplos de 6. Então, aqui, vou multiplicar por 1. Aqui, 6 dividido por 3 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vou multiplicar aqui por 3. Então, vai ficar 9x menos 15. Menos 2 vezes 2, 4. Igual a 4x, que é 4 vezes 1, 4x, mais 1 vezes 1, 1. E aí eu vou fazer agora o quê? Vou organizar a minha equação. Vou colocar o x de um lado e o que não tem x do outro lado. Então, vou trazer para cá o 4x. Então, vai ficar 9x. O 4x aqui é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Igual 1. O menos 15. Já podia até somar aqui direto, vai dar menos 19. Então, vai dar mais 15 mais 4. Então, vai 9x menos 4x igual. Vou somar aqui. 1 mais 15, 16, mais 4, 20. 9x menos 4x, 5x, igual a 20. X vai ser igual. Vou passar o círculo para o outro lado, do sinal de igual. Ele aqui está multiplicando, ele vai dividindo. 20 divididos por 5. Assim, o x vai ser igual a 4. Certo? Tem 4 aí? Tem. Letra A. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Obrigado. Tá tranquilo, professor, essa questão. Beleza. Maria comprou um equipamento eletrônico com 12% de desconto, devido ao pagamento à vista. Supondo que o valor pago por esse equipamento foi de R$ 528, é correto afirmar que esse equipamento, sem desconto, tem um valor equivalente a... E agora? Esse é bem parecido com o que nós já fizemos lá atrás, né? Só que lá foi acréscimo, aqui é desconto. Qual é a diferença? A diferença é que lá eu somei e aqui eu vou subtrair. Certo? Vai da letra A. Já de cabeça, assim, rápido? O que você fez? A Ângela também É já botou 10%. 10% é 60, né? 2 vezes 6, 12. 72%. 72. 600 menos 72, 528. Isso aí, beleza. Tranquilo, é exatamente isso. Então, aqui você vai fazer o seguinte, ó, só para dar uma explicação matemática plausível aqui. Esse 12% de desconto eu vou tirar dos 100, certo? Então, eu tinha 100% menos 12%. Vai ficar quanto? 88%, é isso? Ok? Ou seja, esse valor aqui de R$ 528 equivale a 88%. Então, 528 equivale a 88. 100% vai equivaler a X. Faz aqui a multiplicação cruzada. Vai ter 88x igual a 528 vezes 100. Então, vou ter x igual
a 528.000 dividido por 81. Certo? E aí o cálculo vai ser igual a 600. Do jeito que o... Quem foi que falou aí comigo? O Aldeli? Sim. Então, o Aldeli pensou assim, ó. 12%, 10% de 15,28 se fez? É 10% de 600. Vai dar Ah, 60. tá. Você foi por aqui para a resposta, né? É. Beleza. Tranquilo. Então, a resposta aqui é a letra A. Em uma pesquisa, foram entrevistados 120 jovens entre 18 e 25 anos sobre o consumo de refrigerantes e suco. Constatou-se que 35% dos jovens entrevistados consomem refrigerante. 40% dos jovens consomem suco. 15 jovens consomem ambos e o restante dos entrevistados não consomem refrigerante nem suco. Nessa situação, o número de jovens entrevistados que não consomem refrigerante nem suco corresponde a exatamente igual ao que a gente fez anteriormente, mesmo esquema, lembrando sempre que eu tenho meu universo aqui, que nesse caso são 120. Então, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, quem consome refrigerante e quem consome suco. E tem uma partezinha aqui dentro que consome os dois. Então, aqui eu tenho 40%, não, aqui eu tenho 35%, aqui eu tenho 40%. E aqui, nesse intervalo, eu tenho 15 pessoas. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que descobrir qual é a porcentagem de cada um aqui, certo? Seguindo aquele mesmo raciocínio, 10% de 120 é igual a 12. Então, o que eu faço? Eu achar 40%, multiplico por 4. Vai dar 48. Então, aqui eu tenho 48 jovens. Certo? 12 multiplicado por 3,5. $42. E aí eu tenho que 42, eu tenho os 15. Então, eu vou tirar 42 menos 15. Então, vou ter 27 aqui. E desse lado de cá, eu vou ter 33. Somando as quantidades, 33 mais 27 mais 15, vou ter 15, vai 1, 5, 6, 7, 75. Então, se bebe alguma coisa, o total é 75. Ele quer saber que não bebe nada. Então, o que eu faço? 120 menos 75. Então, vou ter 45 pessoas que não bebem nem suco, nem refrigerante. Letra B.
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor, só um minutinho. 27 seria os 42, os 35%, deu 27, porque é o valor de... Ó, os 27 aqui são os 42 alunos, ó, os 42 jovens que bebem refrigerante, menos os 15 que está aqui no meio, é o 27, certo? Então, eu peguei os 42, que são os 35%, e tirei os 15, que está entre os dois, deu 27. É fácil assim, ó, quer ver? Se aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 15, certo? Uhum. Então, eu tenho 27 desse lado de cá, mais os 15, vai dar 42. Que é o total dos 35% que bebem refrigerante, incluindo os que também bebem suco. Certo? Uhum. Mais alguma dúvida? O senhor fez esses 120 menos 75 são o que não bebem nada. Então, aqui, ó, 120 é o total de entrevistados. Uhum. O 75 é o total da soma dos que bebem refrigerante, dos que bebem suco e que bebem os dois. 75. Então, se eu subtrair todo mundo foi entrevistado, menos que bebe qualquer coisa, vai sobrar o quê? 45. Então, 45 são os jovens que não bebem nem refrigerante e nem suco. Certo? Obrigada, professor. Valeu. Considerando x, a representação decimal de 75 divididos por 90, analise as informações abaixo. Então, 75 divididos por 90 vai ser igual a 0,83333. Essa é a resposta. O número x é uma dízima periódica? Sim ou não? Por que é uma dízima periódica? É um número que se repete indefinidamente. Sempre o mesmo número. Então, é uma dízima periódica. Pense que 0,8 é maior que x e menor que 0,9. Ou seja, o número que eu encontrei, que é o x aqui, ele é maior que 0,8, é verdade, é maior, e é menor que 0,9. Então, ao mesmo tempo, o x é maior que 0,8 e menor que 0,9. Verdade. O número x é irracional? O que é um número irracional? Alguém lembra? O que é um número irracional? É um número que a gente não consegue dividir, certo? É um número, por exemplo, o número π é um número irracional, a raiz de 2 é um número irracional. Eu não consigo dividir esses números. Então, é um valor irracional. Esse número aqui não é irracional. Então, a resposta correta é a letra C. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Ok? Tranquilo? Professor, o que é o número irracional mesmo que o senhor falou? É um número que não pode ser divisível. Não são divisíveis. Então, são números... Entendi. A raiz de 2, por exemplo, eu não divide, não consegue dividir. É um número irracional. Tá? Obrigada, Raiz de professor. 3, raiz de alguma coisa. Então, são números racionais. Professor Ok? Sérgio, fazer uma Oi. pergunta. Pode fazer.
A dúvida, por exemplo, se por acaso se ele me desse essa dízima e ele me perguntasse as frações, como é que é o processo de converter a dízima em fração que eu não me recordo? Agora você me pegou, hein? Eu fazendo a conversão. Professor, Oi, o senhor me escutou? ouvi, estou aqui pensando. Você me pegou nessa pergunta. Ah, tá bom. Você pegou na pergunta aí. Essa eu vou ficar te devendo, porque eu realmente não lembro como é que faz essa conversão. Vou até vir aqui. Uma explicação aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar. Multiplicar pelo 90 não consegue, não? Mas eu não sei qual 90. Na verdade, o que acontece? Quando ela fala isso, é porque ela vai pegar esse número aqui. E o cara pergunta, qual é a fração que é a geratriz desse número? Eu não sei qual é a fração. Eu não tenho conhecimento da fração. Eu tenho esse valor aqui. E Ah, aí tá. existe uma forma, realmente. Vamos lá, vou ver aqui. Ó. Primeiro passo. Igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x. É um processo bem grande. Então, seria x é igual a 0,8333. Multiplicar os dois lados por 10. Aí vou isolar o x. Mesmo assim, não chegou naquela equação lá em cima. Não chegamos. Deixa eu deixar uma coisa aqui. Espera aí.
Aqui, ó. Você pega o número que se repete. (83). Subtrai do primeiro número dele, 8. E como eu tenho dois números, 90. Eu vou ter 83 menos 8, 75 sobre 90. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o primeiro número da minha dízima periódica, que é 83, que é a base aqui, subtraí do primeiro número que inicia a minha dízima, e 90, porque eu estou usando dois dígitos. Então, se eu tivesse 3, seria 990. Como eu tenho 2, 90. Então, tenho 83 menos 8, 75 sobre 90. E é a minha fração geratriz. Ok? Professor, eu não entendi muito bem. É converter esse 0,83 em número decimal, é isso? Eu não entendi. Na fração que gerou essa dízima periódica. Então, você tem a dízima periódica aqui, que é 0, 0, 8, 3, 3, 3. Certo? Como é que você converte? Você vai encontrar qual é a fração geratriz dela. Quem que gerou esse número? Então, o que você faz? Você pega, como aqui é o zero, você vai desconsiderar, vai pegar os números que iniciam a dízima. Então, vou pegar aqui, ó, 083, então 83. Vou subtrair do número inicial aqui, ó, que é 8. Subtrair, vou dividir por 90, porque eu peguei dois dígitos, e aí eu faço o cálculo e acho a minha geratriz. Vou dar um exemplo aqui. Mas por que o 90, professor? Por que o 90? Porque eu usei dois dígitos. Se eu usasse 3 dígitos, vou pegar aqui um exemplo diferente. Mas como é que o senhor achou esse 90? É isso que eu não entendi. Isso é uma convenção. Espera aí. Vou apagar aqui que minha gorda não está pegando. É porque eu não estou entendendo esse 90. Vou explicar. Como é que o senhor achou esse 90, por favor? Não, vou pegar um número aqui, ó. Um exemplo. 4,555. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar. No caso aqui, eu tenho esse 4 aqui na frente, tá vendo? Uhum. Então, vou colocar 4 e o número que é o número que se repete na dízima, que é o 5. 45. Vou subtrair de quem? De 4. Que é o primeiro que aparece. E aí, qual o número que eu vou colocar aqui embaixo? Vou colocar o 9. Por que 9? Porque eu estou usando somente um número aqui, ó, tá vendo? Um número da minha dízima, 9. Se eu usasse dois números, 90. Entendi. Então, aqui eu vou tirar. Vai dar 41 sobre 9. Esse é o meu. Se eu pegasse aqui, por exemplo, outro número aqui, ó, 7,38282. Como é que faria isso? O senhor pegaria os dois primeiros números, né, que seriam o 73, menos. Peraí, calmou.
O 7. Repara o seguinte. Eu tenho que pegar o número e a dízima. Qual é a dízima aqui? Seria o 3. Não. A dízima é 82. Você repete. Certo? Ok? Eu não. Uhum. Eu vou pegar o 7, o 3 e o 82, que é a dízima. Vou subtrair de quem? Vou subtrair de 73, que não é Uhum. dízima. Dividir por quanto? Já que o senhor pegou foram 4, 900? 990. 90. Certo? Esse é o processo. Tá bom? E aí você vai subtrair aqui e vai achar o valor que gera aquela. Que gera. Interessante, hein? A pergunta da Déia ele pegou de calça curta. Mas é isso. Está aqui para isso mesmo. Desculpa, professor, não foi por maldade, não, mas é uma Não. dúvida assim que essa parte de dízimo a gente quase não usa, né? Quase não usa, Aí, quase não usa. Aí, detalhe, dificilmente é dado isso no colégio. Ninguém aborda esse tema no colégio. Eu nunca vi cair isso em prova. Mas é uma coisa para se estudar. mas vai que, né, cai um negócio desse. Não cai mesmo. Ai, muito obrigada, tá, pela explicação, professor. Valeu. Gente, um abraço a vocês. Até segunda-feira. E semana que vem já não tem mais aula de matemática. Tá bom? Ok, professor. Um Obrigada. abraço. Tá bom, professor, mas qualquer coisa eu vou lá do privado